Tá legal, obrigado. Precisando do som. Pessoal, boa noite. Boa noite. O irmão fez uma prece muito bonita ali na abertura, mas eu gostaria de fazer uma cumprimentação sempre que eu inicio, pedindo a Jesus, aos irmãos espirituais da casa, que nos ajudem a conduzir a palestra, de modo que consigamos atingir o coração de todos aqui presentes. Pedimos também ao nosso patrono, Leão Denis, da Associação Médico Espírita, que possa estar conosco, nos orientando a cada passo. Assim seja. Pessoal, boa noite. É uma satisfação estar aqui novamente. Nós tivemos aqui tem uns 2 ou 3 meses, né, um domingo, né? E o Pedro convidou para nós estarmos aqui também numa sexta-feira à noite. Eu estou representando aqui a Associação Médico Espírita de Petrópolis, a AME Petrópolis. A AME é apenas um braço da AME Brasil, que também é um braço da AME Internacional, né? A Associação Médico Espírita é uma entidade internacional. Ela foi fundada em 1995 em São Paulo, tá? A doutora Marlene ainda estava encarnada, e desde lá a AME tem uma missão muito difícil, uma tarefa árdua, que é justamente unir a área de saúde, né, aos preceitos do nosso Mestre Jesus, né? Então esse é a tarefa da AME, aproximar, eu vou falar agora no início da minha palestra um pouco sobre isso, aproximar a área de saúde, a medicina, né, e toda a área de saúde em si, do Evangelho de Jesus. Então eu vou falar hoje sobre os jogos, as competências socioemocionais e espiritualidade. Dá uma avançada no próximo slide. Isso. O que é saúde? Vamos pegar ali a definição da Organização Mundial de Saúde, tá? Diz que é o seguinte: é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. É um conceito que vai um pouquinho além da questão física ali. Essa definição da OMS, ela persiste desde 1948, né? Embora já houve algumas tentativas de melhorar essa definição, de colocar algo a mais ali que está faltando, né? Mas ainda não se mexeu nisso até hoje, né? Vamos ver o próximo slide. Como é que está a área de saúde atualmente? Ela prioriza os aspectos emocionais, sociais. Por exemplo, quando eu sou da área de educação física, né? Quando eu estou ali com os meus alunos, o que eu estou enfatizando? Eu estou vendo apenas a questão biológica deles, se eles vão melhorar a massa muscular deles, se eles vão melhorar a resistência física deles, o desempenho atlético deles, ou eu estou vendo algo que vai além dessa questão do biológico, né? O profissional de saúde em si, né, ele tem feito essa intervenção, ou ele está apenas olhando a questão física daquele que chega até ele? Isso é uma pergunta interessante para nós refletirmos, né? Pode passar o próximo. É de Platão, lá na Grécia Antiga, o conceito de equilíbrio entre o corpo, o espírito e a mente. Né? Isso já é uma coisa bastante antiga, não é uma coisa do momento que nós estamos falando, já vem de muitos anos. Né? O que é o equilíbrio? Na biologia, eu não sei se tem alguém aqui da área de saúde, tem alguém? Né? Na biologia, o que a gente fala sobre, como é que a biologia chama o equilíbrio? Né? Ele chama de homeostase. Está tudo funcionando bonitinho aí no teu corpo agora, em perfeito equilíbrio, né? Se não tivesse,
vocês não estariam aqui me acompanhando, né? Se meu coração aqui não tivesse batendo naquele ritmo, aquela frequência cardíaca direitinho, tudo equilibradamente, daria algum tipo de situação problemática. Então o equilíbrio é muito importante, só que o Platão, ele não via só o equilíbrio no corpo, na questão física, ele ia um pouco além, isso há muito tempo atrás. Ele já falava do aspecto mental, do emocional, que era muito importante o equilíbrio emocional. Hoje em dia a gente está vendo que a maioria das pessoas tem muito equilíbrio nessa área emocional, né? No trânsito, nas partidas de futebol, quando o seu time perde, não é assim que o pessoal fica bastante equilibrado? Não é bem isso que a gente tem visto, né? Mas ele falou também, não só da questão mental, da questão emocional, ele falou da questão social, do convívio com aqueles que nos cercam. Viver não é uma tarefa muito difícil, né? Agora, conviver é fácil? Né? Quando tudo que nos chega é tudo que nós concordamos, é fácil. Agora, se basta que alguém dentro da nossa família, dentro da nossa casa, discorde de alguma ideia nossa, já começa a dificuldade, né, na convivência. Então, a questão social também precisa ter um equilíbrio. Se tiver um desequilíbrio na questão social, nós vamos começar a colecionar problemas. E a questão espiritual? Como é que você percebe esse seu lado espiritual? Ele está no equilíbrio. Geralmente, né, quando nós somos tocados pelas situações que ocorrem no nosso dia a dia. Por exemplo, ontem à noite, no final da tarde, foi feriado na área de educação, né? Vários aqui em Petrópolis deram feriado, então eu vou curtir meu feriado. Vim aqui em Nogueira jogar uma partida de tênis com os meus amigos. Eu saí de casa, era mais ou menos umas 4h30, 5 horas. Quando eu cheguei, eu vim pela estrada, pela BR-040. Quando eu cheguei ali para entrar em Itaipava, ali em Bom Sucesso, estava um engarrafamento danado. Vocês são daqui, né? De Itaipava, aquele trecho ali é bem complicado, né? Quando você vem acessar aqui e dá em uma só e chega gente que vem de Itaipava, gente que vem da BR. E eu entrei direitinho, né, na minha mão, do lado direito, porque eu ia seguir a direita. E aí veio uma pessoa pela minha esquerda, né, ela veio tentando entrar na minha frente, ela veio empurrando o carro dela, me jogando o carro dela para cima de mim. Aí eu pensei assim, na minha frente não vai passar não. Aqui eu fiz o direitinho, aqui eu fiz o legalzinho, na minha frente não vai passar não. Aí eu fui mantendo, fui chegando o carro para frente, não deixando ela entrar. Aí de repente veio uma vozinha assim na minha cabeça, que bom espírita que você é. Olha o equilibradão aí. Então esse rompante, quando as situações nos surpreendem, né? Que tem uma coisa que a gente fala muito no esporte, que é o elemento surpresa, é justamente aí que a gente cai, né? É justamente aí que é uma grande oportunidade da gente se conhecer mais espiritualmente. Essas reações que vem um rompante, que a gente não sabe de onde que vem. Da onde que vem? É do nosso corpo físico, é do meu dedo, é do nosso espírito. É daí que essas situações vêm. Então é importante nós trabalharmos nesse equilíbrio também espiritual, nessa homeostase espiritual, né? Então tem uma frase ali que é interessante, ó. Eu não estou falando aqui, esse equilíbrio não é sobre o que a vida te dá, né? Que te faz feliz ou triste, mas é exatamente do que você vai fazer com aquilo que a vida está te dando, né? Então a vida vai e uma pessoa vem vindo na minha frente, eu posso fazer daquilo ali uma confusão danada na minha vida ou tentar fazer daquilo ali uma situação até para eu conhecer a pessoa, me tornar amigo dela, enfim. Nós precisamos sempre refletir sobre isso, porque se nós começarmos a tudo que nos chega, né, se agirmos com uma falta de aceitação, com uma inconformidade, né, como é que vai, para onde que nós vamos caminhar?
para doença, para o desequilíbrio. Né? Vamos imaginar uma situação que você não se conforma com aquela situação que está ocorrendo na tua vida. Né? Eu trabalho muito e ganho pouco dinheiro. Aquela pessoa, eu ajudo tanto ela e ela só me entrega desgosto. Aquela pessoa da minha família não se ajeita. Né? Então, muitas vezes a gente precisa transcender aquele momento ali para tentar compreender aquela situação e agir com mais equilíbrio e se conformar. Né? Teve uma pessoa que eu estava falando numa palestra e ela virou para mim e falou: mas Marco, a vida só me oferece migalhas, eu estou inconformado com isso, eu acho que eu merecia mais por tudo que eu faço, o que você acha? Aí eu falei: meu irmão, eu não tenho a dimensão de como isso bate para você, mas o que eu posso te dizer? Tenta pegar essas migalhas e fazer um pão com elas e seguir em frente. Né? Todos nós temos nossos problemas. Agora, se nós, uma coisa eu posso garantir, ficar inconformado com eles, vai trazer o que para a gente? Depressão, tristeza, emoções que vão desencadear o que no nosso biológico? Doenças. Né? Então, todos nós da área de saúde precisamos estar atentos que quando uma pessoa chega para nós com uma problemática, né, não é só a questão biológica que está ali na nossa frente, tem um espírito que está habitando aquele corpo. Né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. O que está faltando? Para que a área de saúde toda comece a transcender o biológico, o material, uma mudança de paradigma. O que é o paradigma? Paradigma é um padrão que é estabelecido e nós vamos seguindo aquele padrão que está estabelecido ao longo dos anos. O que diz o paradigma materialista? Tá? O paradigma materialista está focado na matéria. Veja bem que ele não rejeita o espírito, ele apenas ignora. Como que nós sentimos durante o nosso dia a dia Jesus do nosso lado? Ele está longe, lá no céu, né? Se ele está muito distante da gente, a espiritualidade muito distante da gente, nós precisamos começar a sentir em cada momento do dia a dia da gente a presença do Cristo na nossa vida, né? É aquele jovem que chega numa aula, eu preciso olhar apenas o ser material que está chegando ali para mim, eu preciso ver algo além daquele corpo biológico chegando, né? Então, o materialista, ele não está dizendo que o espírito não existe, só ele ignora isso. Ele precisa tratar das coisas aqui da matéria, da conta que ele vai pagar no final do mês, né? Do carro novo que ele está pensando em comprar, que ele já está há 5 anos trabalhando para comprar aquele carro. Mas nós não viemos nesse mundo para ganhar dinheiro, nem para comprar casa, nem para comprar roupa, nem para impressionar aquela pessoa que a gente gostaria de impressionar. É claro que todas essas coisas fazem parte. A gente está vivendo num mundo denso, né? Encarnados aqui. Eu só estou querendo afirmar que isso não é o objetivo principal da nossa existência. Né? Ganhar dinheiro faz parte, mas não é o objetivo principal. Qual que é o objetivo principal? Nós começarmos a perceber, a mudar esse paradigma, do paradigma materialista para o paradigma espiritualista. Né? O que é o corpo? O Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, ele psicografou esse livro, e ele apresenta essa definição, que o corpo é um veículo constituído por bilhões de células, ou individuações microscópicas, que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética. Lembra uma oficina complexa, tudo sob o comando de um único diretor, que é a mente.
Tá? Quando ele define nesse livro, no Pensamento e Vida, ele apresenta uma definição para o corpo biológico. Isso está abrangendo só o corpo biológico? Ou ele está falando de algo que vai além do biológico? Né? Ele já está chegando lá na mente. Né? Então, muitos de nós precisamos estar atentos a isso. Que essa definição, aqueles que nos chegam não são só um corpo físico. Pode passar o próximo. Então, o homem é transdimensional. Né? Nós, que não somos videntes, né? Nós vemos, nós enxergamos com os nossos sentidos da visão que parte o corpo físico. Mas se nós começarmos a exercitar essa transdimensionalidade através das nossas sensações, do nosso magnetismo, nós vamos começar a perceber que existe algo além da matéria, né? A literatura nos mostra que tem o duplo etéreo, o perispírito. Tudo que nós fazemos de ações boas ou mais vão sendo grafadas aonde? No perispírito, né? O perispírito, ele vai grafando cada ação que nós fazemos, boas ou mais. Então, se a espiritualidade evoluída está diante de nós e nós tentamos ludibriá-los, não vai adiantar nada, né? Eles estão enxergando cada ponto das ações do nosso ser, porque eles estão visualizando cada impressão que está no perispírito. E todas essas impressões boas e mais que são gravadas aqui, elas podem vir, elas vão refletir diariamente no nosso corpo físico também. Elas vão e vêm, né? Então é necessário nós estarmos focados, né? Percebendo essa transcendência do plano físico. Pode passar o próximo para mim. A partir disso aí, nós vamos buscar uma definição para a emoção. Aonde que a emoção se origina? Da onde que ela vem? Do corpo físico? A doutora Daniela, ela diz lá no livro dela, Sentimentos, Valores e Espiritualidade, que a emoção é uma projeção do meio interno, tá? No externo. Ela vai se dar no corpo. É um programa de ações, um conjunto das respostas motoras que o cérebro faz aparecer no corpo como resposta a algum evento, né? Vou tentar explicar mais ou menos isso aí. Da onde que vem a emoção? Do teu corpo físico? Não, ela vem lá do mental. Ela vem lá do teu espírito. E ela vai desembocar no teu corpo físico. Por exemplo, se eu colocar a mão aqui, ó, estou todo suado aqui agora. Minha mão, encosta a mão em mim, Dani. Está gelada, não está? O que é isso que está acontecendo aqui agora? Estou nervoso ainda não me acalmei. Toda vez que eu vou falar para um monte de pessoas que estão me olhando, vem qual emoção? Você Tem 4 que eu botei, 5 ali embaixo de pista para vocês. Vocês acham que eu estou com raiva? Olha para mim. Estou com nojo? Estou triste? Estou feliz? Mas eu estou com medo. Então por isso que eu estou gelado. Né? Então todos nós experimentamos muitas vezes a emoção do medo. Como é que a gente sente? Né? A gente sente no nosso corpo. A emoção é isso, a mão gelada, estou suando, né? Essa é a emoção. Isso ajuda você a perceber a emoção da pessoa. Tem algumas pessoas que conseguem esconder esse reflexo no corpo físico, tá? Agora, aqui a gente está vendo mais ou menos essas emoções lá na carinha dela. Essa tá? Feliz. A do meio, raiva, né? Então essas são as emoções básicas, tá? Isso está vindo da onde?
do nosso espírito. Tá? Passa o próximo para mim. E o sentimento? O que é? É a mesma coisa? O sentimento dá-se na mente também. Requer uma consciência, é susceptível à vontade. O sentimento é mais ou menos o que você vai fazer com a emoção que você está sentindo. Tá? Eu estou com medo agora aqui, né? Então, o que eu vou fazer com esse medo? Eu vou começar a alimentar ele com pensamentos. Que tipo de pensamento? O medo é só para me defender, mas eu tenho medo de quê? São pessoas, são irmãos aqui que estão me olhando. Eu vou começar a trabalhar em cima dessa emoção, com sentimentos, né? Eu estou me auto-trabalhando, mas algum profissional da área de saúde também pode me ajudar a fazer isso, a eu trabalhar aquela emoção e canalizar ela para se tornar um sentimento positivo, né? Então, você tem que sempre pensar do que você vai fazer com o quê? As emoções todos nós temos, né? Agora, o que nós vamos fazer com o que vai vir delas? Com os sentimentos. Você tem que trabalhar sempre nesse campo aí dos sentimentos. Você vai ficar alimentando que tipo de sentimento? Né? Imagina ontem que me deu o que na hora que aquela colega ali estava tentando, aquela pessoa tentando passar à minha frente, furar a fila, né? Que é exatamente isso que ela estava fazendo. Ela cortou a fila e queria entrar na minha frente. Eu, na minha frente não vai entrar não, né? Qual a emoção que eu estava sentindo ali? Raiva. Na minha frente não. Aí, na mesma hora, né? Quem são as pessoas que estão despertas, se preparando para esse novo mundo que virá aí, que nós estamos tentando construir ele, né? Estão despertas para esses momentos que lhes tocam na vida. É um esforço que nós vamos fazer, né? Então, passa para o próximo, Pedro. Não, pode passar. Então, fazendo uma síntese aí, né? Primeiro, nós sorrimos e depois nós nos sentimos alegres. Tá vendo? Você esboça o sorriso e depois vem o sentimento da alegria. Esse é bom alimentar, né? Bastante na vida da gente. Choramos e depois nos sentimos tristes e não ao contrário, né? É claro que aqui ninguém é de ferro. Todos nós somos tocados por situações, né? Você sente tristeza. Agora, o que você vai fazer com esse sentimento? Você vai se tornar vítima daquilo ali, vai alimentar aquilo anos e anos na sua vida, você vai ficar doente, né? Então, as emoções dão a origem aos sentimentos. Todo mundo entendeu isso? Fácil, né? Vamos seguir em frente. Então, com base nisso, o que nós, da área de saúde, especificamente na minha área, né, nós conseguimos, como é que nós vamos ajudar aqueles que chegam a gente com toda essa situação, né, de possível desequilíbrio e tudo? Como é que a gente vai fazer isso na prática, né? Por exemplo, como é que nós podemos trabalhar o ser integralmente, né, vendo além do biológico? Lá no livro Colônia Florescer, que foi um livro psicografado pela Ângela Coutinho, é um livro de perguntas e respostas, tá? A Colônia Florescer, resumindo, é semelhante ao nosso lar, tá? Mas é uma colônia que abriga espíritos jovens desencarnados prematuramente. Então, a maioria dos habitantes da Colônia Florescer são jovens, tá? Então, dentre várias perguntas que foram feitas lá nesse livro, tem essa pergunta: vocês praticam esportes na colônia? Né? Vocês têm essa prática na colônia? Então, o irmão respondeu: sim, por necessidade. E não só por entretenimento e diversão. Muitos não conseguem deixar os seus hábitos
terrenos de uma só vez. Lembra que eu falei que a maior parte dos habitantes da Florescer são jovens desencarnados prematuramente? Então eles usam o esporte, os jogos, tá? Na parte, principalmente no tratamento neurológico desses recém-desencarnados na colônia. Passa o próximo para mim. Então, como é que nós vemos isso na nossa prática no dia a dia, tá? Como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar em 5 vertentes aqui, que nós chamamos de competências socioemocionais, tá? A primeira é o autoconhecimento. Qual é a definição do autoconhecimento? Reconhecer as próprias emoções e valores, bem como os seus talentos e limitações, tá? Reconhecer as suas próprias emoções. E como é que você vai reconhecer essas emoções? Praticando, percebendo quando você sente elas, né? E o que você vai fazer com elas, as tomadas de decisões, né? A espiritualidade fala também na casa espírita sobre a importância do autoconhecimento. Fala, não fala? São o que eles mais falam com a gente. Conhece-te a ti mesmo. Esse exercício que você precisa fazer todos os dias, né? Por exemplo, um que eles falam para nós fazermos, aí quando nós deitamos a cabecinha lá no travesseiro e os nossos pensamentos começam a pular na nossa mente, né? Fazer uma análise do que foi o nosso dia, né? Tive paciência com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, lá no trabalho, quando aquele colega fez uma coisa que eu não achava que deveria fazer, eu já fiquei com raiva dele. O que eu fiz? Esse exercício do como é que eu reagi diante daquilo que eu não gostava, né? Ou o que eu gostava. Esse autoconhecimento é um exercício diário. As habilidades de relacionamento. Construir relacionamentos positivos, trabalho em equipe e resolução efetiva de conflitos. Os jogos são boas ferramentas para nós fazermos esse tipo de trabalho, de convivência, de aceitação, com o erro daquele que está na nossa equipe, por exemplo, né? Se a gente quer, a garotada quer o quê? Que a bola sempre venha para eles, né? Tem que passar a bola para mim. Se a bola não vem, ele fica zangado. E os profissionais que estão trabalhando lá, eles estão preocupados em trabalhar esse lado da aceitação? Desde pequenininho nós podemos fazer isso tudo aí. O conhecimento social, demonstrar empatia e entendimento sobre o outro. O que o Evangelho fala para nós sobre o conhecimento social? O que Jesus nos fala? Sede indulgentes para com o próximo, não é? Como é que você faz esse exercício da indulgência? Você tenta se colocar no lugar da pessoa, né? Ela te tratou mal. Aí o que nós pensamos? Nós que somos cristãos, espíritas, né? Ou tentamos, né? Por que será que ela está agindo assim? Será que ela está com algum problema na vida dela? Será que... Por que ela está nessa irritação toda? Então, sempre tentar se colocar, demonstrar empatia e tentar entender o que está acontecendo. Tá? Decisões responsáveis. Decisões sobre as atitudes pessoais e sociais baseadas em conceitos éticos e construtivos. Observar como é que são essas tomadas de decisão, né, em cada momento da tua vida. E através dos jogos nós podemos fazer isso. Vai sobrar um tempinho aqui e nós vamos fazer uma simulação disso aqui hoje através de um jogo, né? E finalizando com a autorregulação, que é saber identificar e lidar com as emoções e atitudes para atingir objetivos pessoais, né? Isso, a autorregulação, é uma coisa que nós precisamos trabalhar todos os dias e é muito difícil.
Eu, por exemplo, já venho fazendo esse trabalho já há algum tempo comigo mesmo, né? Através do meu trabalho na casa espírita, da leitura, do convívio dentro da minha família, mas nem sempre com o meu terapeuta lá, que eu já frequento o consultório dele uma vezinha por semana já lá há mais de 2 anos, mais de 1 ano, né? E muitas vezes ele me ajuda, porque eu não sou perfeito, eu também tenho minhas falhas, e eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Só para dar um exemplo para vocês, semana retrasada, sábado de manhã, o meu médico lá, o urologista, tinha me passado um exame anual que ele já me passa há mais de 10 anos. Todo ano eu vou lá, ele me passa o exame. Eu fui fazer o exame rotineiramente, né? E sempre naquela expectativa de que vai estar tudo bem. No meio do exame, o médico que estava lá fazendo a ultrassonografia virou para mim e falou assim: ô professor, você está com 2 cálculos aí nesse rim esquerdo do tamanho de um bonde, hein? Na hora que ele me deu essa notícia, como é que vocês acham que foi a minha reação emocional? Eu estava com 2 cálculos renais do tamanho de um bonde. Primeiro, mexeu com a minha vaidade, que eu pensei assim: como é que pode? Eu me cuido, eu me alimento bem, eu faço exercício, né? Na mesma hora, a inconformidade entrou, invadiu meu ser, né? E não que eu cheguei a pensar, poxa, onde está Deus que permite que algo aconteça? Seria demais, seria uma coisa demais. Mas eu fiquei inconformado naquele momento que eu recebi aquela notícia, né? Mas algum tempo depois eu pensei assim: por que isso está chegando para mim, né? Por que essa notícia que eu vou ter que resolver essa situação, né, está chegando para mim? Como é que eu vou... É para eu ficar desesperado diante disso? Porque dizem que a dor do cálculo renal é uma dor fortíssima, né? Então aí já veio a emoção do medo, também já começou a tomar conta, começou a invadir. Então naquele momento ali é que essa parte da emoção, né, precisa começar a ser domada. E quem é que está sentindo isso tudo? Quem é que vai entrar em cena? É o meu corpo físico? É o meu rim? Não, é o meu espírito. Sou eu em espírito, né? Então, todas as vezes que nós experimentamos algo que nos toca, nós precisamos observar essa nossa reação, né? Como é que é essa nossa reação? A gente fica desesperado? A gente vai alimentar isso, ou a gente vai agir com confiança, né? Deus existe, Jesus está comigo, né? Se eu vou passar por uma prova, que Deus me dê força para conseguir, com serenidade. É fácil a gente agir dessa maneira? Não. Quando a gente vê no outro, parece fácil, mas quando é com a gente mesmo, se torna uma tarefa difícil. Agora, se você alimentar mais ainda esses sentimentos negativos, vai ficar uma tarefa mais difícil para você superar, né? Passa o próximo para mim. O que o Hamed fala no livro As Dores da Alma, tá? Sobre o autoconhecimento. Ele diz que é preciso saber lidar com as nossas emoções, né? Então ele está dizendo exatamente isso. Na hora que eu senti o medo ali, que quando o médico me deu a notícia de que eu estava lá com os 2 cálculos no meu rim esquerdo, né, eu preciso lidar com essa emoção, né, do medo ou da raiva de estar com aquilo. Eu me cuido tanto, como é que pode acontecer uma coisa dessa comigo, né? Não devemos nos censurar por senti-los, né, mas sim julgar a decisão do que nós vamos fazer com elas. Então eu não tenho que me censurar porque eu senti medo ali. É isso que o Hamed está falando. Eu não tenho que me censurar porque eu senti, de repente, raiva. Eu tenho que estar atento ao que eu vou fazer com essa emoção, tá? Isso é o exercício do autoconhecimento, né? Decisões responsáveis. Lá no Ação e Reação, ele faz essa seguinte afirmativa: nossas possibilidades de hoje nos vinculam às sombras de ontem.
exigindo-nos trabalho no bem para a construção do amanhã sobre as bases redentoras do Cristo. Então, tudo que chega a nós hoje, na atualidade, está vinculado ao que nós fizemos no passado, ou nessa vida, ou em existências anteriores, né? Então eu tenho consciência, né? Quando eu chego aqui, o Pedro vira e fala assim: eu não sabia que, vira para mim e fala, brincando logicamente, eu não sabia que espírito de luz era assim, né? Então eu também não sabia, né? Porque eu tenho total consciência de que se eu estou aqui nessa esfera trabalhando todas essas emoções aí, né? Eu ainda tenho ficou muita coisa errada para trás no passado que nós estamos tendo a possibilidade de trabalhar. E consciente de... Volta mais um pouquinho só. E consciente de que as decisões que nós tomarmos agora vão se refletir no futuro da gente. Tá? O conhecimento social. Eu já falei nele antes, né? Ser de indulgentes para com o próximo, aprender a relevar. O que é o aprender a relevar? Às vezes nós criamos uma confusão danada nas nossas vidas por coisa pequena. Deixa eu ver se eu me lembro de uma que eu fiz. Eu gosto de organização, tá? Aliás, é uma das coisas que eu falo muito lá com o meu terapeuta também, é sobre essa mania do perfeccionismo que eu tenho e vou trabalhando ela, né? Porque o perfeccionismo é um defeito da alma também, né? Que a gente precisa trabalhar. Então eu gosto de tudo muito organizado. Eu falo lá, né, no colégio com os meus alunos para que eles não se alimentem dentro do nosso espaço de atividade física lá, da quadra, na nossa sala, deixa organizado, que eles se alimentem lá no refeitório, que é o lugar da alimentação. Aí eu estou chegando há umas 2 ou 3 semanas atrás e vejo um pacote no meio lá da quadra, jogado no chão. Aí eu olhei para aquele pacote e não acredito que eles jogaram esse pacote no meio da quadra. Eu falo isso toda semana, que eu não quero que ele se alimente aqui, que eu não quero que jogue lixo no chão, tem pouco faxineiro aqui, escola pública. Aí fui lá, peguei aquele pacote e apertei o pacote. Ele, com toda a força, deu um apertão. Quando eu apertei o pacote, eu senti aquela fisgada no meu dedo, né? Espetou meu dedo, que eu fiz assim, estava até saindo um pouquinho de sangue na ponta do dedo. Eu falei, caramba, eu larguei o pacote, falei, será que tem um bicho aí dentro? Aí eu fui lá com todo cuidado, eu estava sozinho, a garotada ainda não tinha chegado. Eu peguei, abri o pacote devagarinho, tinha um resto de um cupcake, né, e tinha um palitinho, daqueles palitinhos de dente no meio. Quando eu apertei aquilo ali, o palitinho furou a minha ponta do meu dedo. Não era o bicho, né? Aí eu peguei aquele pacote de novo, saí danado ali, daqui a pouco a vozinha outra vez. Professor, né? Tá com raiva, né? Foi contrariado, né? Então, todas essas coisas, eu ia criar de repente uma problemática por causa de um pacotinho de lixo que eles tinham jogado no chão. Justificava tanta raiva assim, ficar tão zangado desse jeito, né? Então, às vezes, essas pequenas coisas, pega com calma o pacote, joga no lixo, vai lá, conversa de novo com os alunos. Aí, pessoal, que é o que mais ou menos eu sempre faço, mas naquele dia alguma coisa não devia estar muito bem, que eu reagi com aquela raiva toda. Mas tem problema em sentir a raiva? Não, gente, todos nós sentimos, tá? Não se censura por isso. O importante é o que você vai fazer com ela, tá? Como é que você vai trabalhar. E olha o que eu faço lá com os alunos, né? Habilidades de relacionamento. Eu trabalho muito com adolescente, né? Então os adolescentes, eles têm uma dificuldade nesse relacionamento. Alguém aqui tem filho adolescente? Aí, por exemplo, se não gosta muito do cabelo da outra, não vai ser amiga dela. Se ela olhou para o menino assim, ela está olhando. Então, essas habilidades de relacionamento precisam ser treinadas com eles. Muitas vezes a gente perde um pouco a paciência com eles, né?
mas a gente precisa treinar isso tudo aí também. Bom, lembra que eu falei lá no início do evento que o que dispara nossas emoções? São os eventos, tá? E nos jogos e nos esportes, qual é o evento principal que dispara muito as emoções? É o ganhar ou perder, que acontece toda hora nos jogos, né, nas competições. Como é que você vai lidar com o ganhar ou perder? Quem gosta aqui de ganhar? Levanta a mão aí para mim. Eu adoro. Gosto muito de ganhar. Todos nós gostamos. No teu aniversário, você não gosta de ganhar presente? Você nem fica zangado se não te derem, né? Todo mundo gosta de ganhar. E quem gosta de perder aí? Levanta o braço. Ninguém gosta. Gosta? Vascaíno? Mas ele não gosta. Tá? Mas o que importa? É o que nós vamos fazer quando nós lidamos com a derrota na nossa vida. Não é? Mais ou menos na hora que aquele médico me falou do cálculo lá no meu rim, tá? É quase que a gente que vira tudo um jogo. É como se eu estivesse sentindo uma sensação de derrota, de estar perdendo no jogo. Poxa, eu sou um professor de educação física, estou magrinho, cuido da minha saúde, não fumo, não bebo, não cometo excessos, faço atividade física e estou com um negócio desse, né? Eu me sinto como se eu estivesse perdendo uma partida. Mas como é que eu vou lidar com essa derrota? Vou me deixar afundar ou vou tocar o barquinho, porque lá na frente eu vou ter uma experiência de vitória de novo? Que a vida é assim, né? E a gente precisa do que eu falei lá no início? Ficar assim, ó. Ou a gente tentar um equilíbrio na vida da gente. Lembra da homeostase que eu falei? O que importa é o equilíbrio. As situações chegam pra gente e nós não podemos, desculpe a palavra, endoidar o cabeçote, né? A gente precisa manter o equilíbrio. E isso a gente vai conseguindo a duras penas, vivendo, estando aqui encarnados, né? Lidando, vendo cada situação que nos chega como uma oportunidade e não como alguém que vem puxar o nosso tapete para nos liquidar, tá? Isso é o próximo. Então, uma delas, quando a gente cria o evento, né, do ganhar ou perder, é a oportunidade de trabalhar a tolerância do sofrimento, tá? Eu peguei essa imagem porque eu não tinha uma foto de uma cena que aconteceu comigo numa quadra há mais de 10 anos atrás, de um aluno meu que estava tentando fazer uma bandeja no basquete e ele não conseguia fazer. E de repente ele foi para um cantinho da quadra e ficou assim. Se eu tivesse a foto dele, com a permissão dele eu tinha trazido, mas na época a gente não tinha essas maquininhas, aí os smartphones, né, não tem foto. Então, mas a imagem era essa aí, tá? Então ele estava totalmente inconformado com aquela situação que ele não conseguia. Eu fui conversar com ele, o apelido dele era Cegonha, tá comprido, maior do que eu, alto para chuchu. E eu comecei a conversar com ele, ele falou: professor, é muito difícil de eu lidar com o erro, né? Eu já perdi muita coisa na minha vida. Aí ele começou a me listar tudo que ele já tinha perdido, né? Perdeu o pai, perdeu o tio, morava numa situação muito difícil. Aí quando eu comecei a ver todo aquele relato dele, aí eu começou a me vai aquele sentimento de compaixão por ele. E depois eu saí dali e ainda falei: você ainda reclama da vida que você tem, né? E a minha tarefa ali era ajudar ele em que campo? Na musculatura dele, para ele ficar mais forte. É lógico que eu preciso para ele conseguir conquistar, mas eu precisava ter uma atuação no campo emocional dele ali, porque era o campo emocional, era o espírito dele que estava manifestando toda aquela situação de inconformidade. Eu precisava ajudar ele a ver a situação diferente, a não ficar inconformado com o erro dele. Pode. Então, muitas vezes, né, nós precisamos
parar um tempinho e sentir que nesses momentos de instabilidade, né, que a mão da espiritualidade está como a mão daquele professor ali no nosso ombro, nos consolando, nos dando um apoio. Precisamos ver essa semana, a semana da Páscoa, precisamos afastar essa imagem de Jesus na cruz da nossa mente e sentir ao nosso lado, porque Ele vive, Ele está vivo, né? Sentirmos o abraço de Jesus, o apoio, não deixar aquele medo nos invadir e seguir em frente, porque Ele está assim com a gente, né? E precisamos também seguir o exemplo dele, aprender a controlar os nossos sentimentos e não criar expectativas. Isso ajuda muito, não ofender os outros e incentivar os parceiros. Eu falo isso muito com a garotada, que a expectativa da vitória pode muitas vezes trazer essa frustração. Vamos entrar no jogo e vamos viver o jogo. Se ganhar ou perder, vai ser apenas uma consequência. Tá? Isso já ajuda, que se ficar só com a expectativa da vitória, se vier a derrota, é doloroso, né? Uma das estratégias, né? Aí é uma fotinho nossa lá trabalhando com a garotada também, é combater o desânimo, tá? Perante as nossas falhas, é nos perdoar. Nós precisamos nos perdoar também, nos permitir falhar, porque nós não somos perfeitos, e cultivarmos a nossa alegria. Como é que nós fazemos, né, esse trabalho lá com a garotada? Cultivando a alegria, através da recreação, através dos jogos, através do esporte, trabalhando tudo aquilo que eu falei com vocês anteriormente, toda essa questão do autoconhecimento, da autoaceitação, de saber perdoar as falhas e fazendo despertar o sorriso em cada um, a alegria, né? Nós precisamos cultivar isso na nossa vida. Um exemplo de como é que nós fazemos na prática lá, tá? Aqui está um quadro do meu dia a dia lá, e eu listo aqui, por exemplo, 4 comportamentos: as reclamações excessivas, as correções excessivas, os conflitos excessivos e as zoações. Botei aqui entre aspas, né? Que é na palavreado deles. O que acontece? Qual é o comportamento que eles apresentam na hora que ocorre uma falha? Aqui a proposta era o vôlei adaptado. Não é o vôlei que é jogado ali na televisão, com todas aquelas técnicas dos jogadores profissionais, mas algo mais próximo que proporcione um rally. Não sei se vocês sabem o que é o rally. É quando a bola não cai, que ela fica de um lado para o outro na rede. E com a garotada, isso dá um efeito muito bacana para eles, que eles têm uma sensação de continuidade do jogo, que não estão errando a todo momento. Então, manter a bola de um lado para o outro, isso dá uma animação muito grande. Mas o vôlei é um esporte de rebatida, você não pode dominar a bola, como no basquete, no handball, que você segura a bola com as mãos, você tem que rebatê-la para o outro lado da rede. Então é um esporte que acontece muito erro, né? Então isso é bom para você trabalhar, que o erro vai começando a ser algo do teu dia a dia ali, do dia a dia deles, lidar com o erro e com o acerto. Quando as falhas ocorrem, o que nós fazemos? Nós vamos coibir, vamos minimizar esse tipo de comportamento. Por exemplo, não pode reclamar do colega que errou, tá? Não pode ficar ali no ouvido dele reclamando: você é muito ruim, você não consegue, jogando ele para baixo. Se você reclamar, é ponto para a equipe do adversário. Vou dar um exemplo como é que a gente trabalha isso tudo lá. Correções: só quem corrige aqui é o professor, tá? Você não pode ficar corrigindo o seu colega. Olha, você está errando porque a tua mão não tinha que estar mais assim, você não abaixou o joelho. Isso vai irritando a outra pessoa. Então você não vai corrigir, tá? Conflitos,
né? Muitas vezes começam a briga. Vocês já viram briga no esporte? Né? Alguém começou essa briga, né? É para ter briga no esporte? Não é para ter briga no esporte. Agora, se for mal trabalhado, isso aí vai acontecer, né? Então, o conflito não pode acontecer. E as zoações. Por exemplo, o colega cometeu um erro, você se joga no chão, começa a rir, tem uns que ficam até rolando pelo chão, debochando, apontando para a cara do outro. Vocês já viram isso no esporte? Né? Vai ver lá o jogo do sobrinho, do filho, né? Isso a gente dá uma coibida, porque muitas vezes esse tipo de comportamento vai afastando aquela pessoa de uma prática que pode ser importante na vida dela para exercitar tantas coisas importantes, né? Então, vai excluindo aquela pessoa da prática. Então, o que a gente quer é combater o desânimo, as exclusões e as desistências. Por exemplo, a minha filha mais nova é filha de professor de educação física, né? E aconteceu um fato com ela no colégio dela, na infância dela, que afastou ela. Aquilo foi uma coisa tão forte para ela, levou uma bolada na cara, né? Colocaram ela para jogar futebol com os meninos na aula e ela levou uma bolada no rosto. E eles caíram lá pelo chão, rindo dela e tudo. Aquilo impactou ela de uma maneira. Ela era pequititinha, devia ter uns 6 aninhos ainda, né? Hoje ela já está uma moça com 18 anos, mas aquilo bloqueou a Joana, né? E foi muito difícil de trabalhar com ela ao longo dos anos para ir acabando com aquele bloqueio que gerou um simples, né? Para ela, para o espírito dela, aquilo caiu muito forte, poderia não ter caído para outro. Por isso que nós temos que estar sempre atentos. Bom, gente, a ideia justamente era passar na teoria aí para vocês, aquela fundamentação toda que eu fiz em como nós podemos trabalhar isso. E agora, nós temos ainda até 9h15, né? Eu vou aproveitar esses 20 minutinhos aí para nós fazermos uma prática aqui. Tá? Nós vamos trazer um jogo aqui, que é o Torre de Copos. Tá? Esse jogo aí é um jogo que envolve uma certa atenção da nossa parte, um pouquinho de habilidade motora com as mãos, mas é fácil de jogar. Tá? Eu vou armar ele aqui na mesa e eu vou convidar aqui da plateia, né, 2 pessoas para serem voluntários aí, tá? Se quiserem, não, pode tirar, se puder tirar. Obrigado. Então eu montei uma torrezinha aqui com os copos, tá? Que agora não apareceu voluntário nenhum, né? Por quê, gente? Por que ninguém levantou aqui? Rapidinho veio todo mundo disputar um lugar aqui na frente. Qual é a emoção que vocês sentiram aí na hora que eu fiz o convite? Ficaram com raiva de mim? Não, né? O Pedro já está falando aqui na frente. Mas você não vale falar agora. Qual que é a emoção que nós sentimos na hora que alguém convida a gente para nos expormos para um público? Opa, isso aí. A mesma que eu estou sentindo aqui quando vocês estão todos me olhando, né? Mas eu vou garantir uma coisa para vocês, tá? Não vou expor ninguém aqui ao ridículo, nada. Você pode ver que tranquilamente é uma atividade fácil, tá? É só você se concentrar na minha explicação direitinho. Mas me dá uma ajudinha aí, gente. Senão, se não vier ninguém, a gente não vai conseguir fazer a demonstração prática. Pela ordem alfabética.
Eu prefiro que a pessoa sempre tenha uma boa alma que me dá uma ajuda. Só dois, vamos lá. Isso, eu preciso de mais um. Mais um, João, mais um. Depois do Hélio. Não, mas eu já fiz a outra vez. Vamos ficar aí. Pessoal, a gente já perdeu uns 5 minutos aí. Mais alguém para me ajudar? Não precisa, eu vou explicar aqui. Não precisa explicar, eu vou explicar. Tá? Seguinte, como é que é seu nome? Luiz. Muito prazer. E você é? Joana. Beleza. O nome da minha filha eu não vou esquecer. Então a Joana e o Luiz, eu vou passar uma tarefa fácil para eles, tá? Vou até facilitar aqui. Estão vendo uma torre? 4, 3, 2, 1. Parece uma torrezinha? Vou botar um pouquinho mais fácil aqui, ó. Vou diminuir ela. E a tarefa de vocês, Joana e Luiz, vai ser a seguinte: vocês vão ter que pegar esses 4 copinhos desse lado da mesa e vão colocar ele do lado de cada mesa, tá? Só que vocês vão ter que trabalhar os dois juntos em equipe e vocês não vão poder utilizar nenhuma parte do corpo de vocês para encostar no copo. Para quebrar um galho aqui, eu vou ficar sem o microfone agora, tá, pessoal? Eu preciso um pouquinho nas minhas mãos. Eu vou entregar essa liga aqui para vocês, que eu fiz ela com 4 pedacinhos de barbante, tá? Esse elásticozinho do dinheiro, e vocês vão poder utilizar ela para vocês prenderem o copinho e levar ele para o outro lado, tá? Vocês só não vão poder encostar a mão no copo, tá bom? Então tem 2 para um, 2 para o outro, tá? Podem treinar com calma aí, que a gente tem até 9h15, tá? Só que tem que ser os dois juntos, tá? Juntos. Isso, vamos trabalhar em equipe. Puxa pra lá, puxa mais. Solta. Fique de lado para o pessoal olhar, porque o pessoal não vai acreditar que vocês fizeram. Puxa pro seu lado. Beleza. Pô, esse pessoal, Puxa. eu acho que eles treinaram antes, hein? Estão muito bons, cara. Dá uma puxada, né? Dá uma puxada. Eu fiz a última vez ali uma coça. Com uma salva de palmas para a Joana. Pessoal, na hora que vocês estão participando, não vai embora não, fica aí, só está começando. Vai ter as 8. Ó, é mais ou menos assim que a vida da gente acontece as coisas, né? Quando você conhece aquela menina, que você começa a namorar, né? Você vai lá, pede ela em casamento, no início as coisas vão mais ficando fáceis, depois começa a complicar um pouquinho, mas a gente vai seguindo em frente. Espera aí que eu vou aumentar a dificuldade. Então, nesse momento que vocês estão aí mandando uma energia boa para eles, que vocês batem palmas, vocês fazem alegria chegar na vida deles. Vocês viram como é que eles manifestaram? Através do sorriso? Tá? Então, Deixe à vontade. Isso, exatamente isso Será aí. que não tem ninguém torcendo para o copo cair, não? Olha aqui, pode ter. É assim, irmão. Uma boa observação do Luiz. Por a gente saber que ninguém está criticando a gente se sente à vontade. Se a gente se Isso. sentir à vontade, a gente se sente mais segura. Está se sentindo acolhida, né? É. Eu acho que não tem ninguém aqui torcendo para o copo cair, não. Tá. Então é o seguinte, peraí, fica firme aí, tá? Então eu vou fazer um outro desafio para vocês. Eu vou criar um segundo andar aqui na torre, tá? E o desafio de vocês agora vai ser montar essa torre 4, 3 do lado de cada mesa. Tá? Vocês estão conseguindo ver eles trabalharem direito? Da mesma forma, né? Luiz, me dá uma ajuda aqui. Vamos só virar a mesa assim, para eles poderem ver direitinho. Vocês trabalham. Tá, então vocês vão iniciar. Vocês dois vão trabalhar da mesma maneira que vocês trabalharam antes e reproduzir a torre do outro lado, entenderam? Mudar de novo. Entendeu, Joana? Isso aí, exatamente. Do mesmo jeito. Isso.
Puxa. Puxa. A gente botou em cima do dedo, puxa pra baixo. Só, puxa. Em cima. Isso aí, pode conversar um com o outro mesmo. Vamos conviver, vamos conviver. Isso, pode interagir. Puxa. Caramba. Ô Pedro, eu acho que você botou esse pessoal para treinar antes. Opa! Elogiou o programa. Ô, pode botar não pode. Vamos botar, não pode botar a mão. Ai, não pode fazer. Não. Agora vamos bater. Opa. Não pode elogiar. Pode mesmo. Se não tivesse uma Pode. Agora a senhora segura firme Calma. embaixo. Segura firme embaixo. É nesses desafios que a vida nos apresenta que a gente Agora vamos tem lá. que ter calma. Maravilha, hein? Tirar nos pés. Sensacional. Assistisse a minha dinâmica. Puxa. Puxa mais. A mão direita, puxa. Maravilha. Só falta... Agora é calma, total. Só falta uma tarefa a ser concretizada. Puxa. Puxa. Puxa mais. Calma. O que aconteceu agora? Já aconteceu uma falha, né? Na hora que o copinho tombou, qual foi a emoção que vem? Eu não senti nada. Isso aí, olha só, dois comportamentos diferentes. A Joana, eu não senti nada. Né? E ele ficou pensando, como é que eu vou fazer para corrigir esse erro aí, para levantar esse copo? Então, agora você pode responsabilidade para ser. Isso. Muitas vezes, o que isso vai contar? O nosso equilíbrio diante daquela situação. Eu já fiz esse trabalho com um grupo que deu um tapa no copo, não quis mais saber de mim. Essa brincadeira não serve para mim, não. Né? Então, é como isso vai cair para a pessoa. Bom, gente, eu não tenho muito tempo, ainda tenho mais aí alguns minutos, e eu vou fazer um desafio maior, tá? Eu vou aumentar essa convivência e social de vocês. Vou convidar mais 2 pessoas para virem aqui na frente. Vocês já viram que não é nada de bicho de 7 cabeças, para compor essa equipe aqui, né? Então agora não serão mais 2 pessoas trabalhando juntos, vão ser 4 ao mesmo tempo. Cada um vai segurar uma perninha do barbante. Fala, Joana. Fácil, né? Muito fácil. Vendo como ela é positiva? Estou só esperando mais 2 aí. E eu vou aumentar a dificuldade. Pode ser você? Vai vir você? E aí, só não vai? Agora eu vou colocar a torre final, né? Se eu tenho mais tempo, eu estou trabalhando na cooperatividade agora, tá? Nós não vamos ter muito tempo quando eu entro na parte da competição, tá? Eu também faço essa dinâmica competitivamente, aí vocês vão ver como é que as emoções sobem de nível quando entra o elemento da competição. Por enquanto eu estou trabalhando só a cooperação. Num outro momento, uma outra oportunidade, a gente pode trabalhar um pouco mais a fundo, mas vocês estão percebendo o caminho que a gente quer direcionar, né? Então, eu estou com 3 aqui, ainda falta mais 1. Eu só tenho 5 minutos, gente, para aparecer alguém aqui. Vai. A próxima letra, Pedro. A filha. Opa! Mas a filha tá vendo. Você é a Érica, também não esqueça o nome da minha esposa, da minha filha, o Luiz e o Pedro. Então a tarefa de vocês agora, Érica, Joana, Luiz e Pedro, é vocês tentarem, vocês têm mais 8 minutos lá para a gente finalizar, para trazer a torre 4, 3, 2, 1, que está montada aqui desse lado, do lado de cá. Só que agora
Você tem que dar um lugarzinho aí pro Luiz. Os 4 vão trabalhar mesmo. A convivência aí aumentou agora, né? Só puxar todo Não mundo. vou ser negativo não, gente. Vamos lá, com calma. Isso aí. Só puxar. Já fez. Isso aí, gente. Eles estão ali trabalhando ativamente, mas vocês, na observação de vocês também estão interagindo aqui, ó. Já tem gente, olha a alegria aí, ó. Vamos com calma que os problemas vão acontecer. É assim na vida também. As coisas nem sempre saem como a gente pensa. Isso. Será que eles estavam esperando que ia cair 4 copinhos, um dentro do outro ali? Não. Não é o elemento surpresa ali. O Pedro faz o dia inteiro de favor. Mas Eu fui na internet ele fazia, ele pagou. Não vamos lamentar, não vamos lamentar. Vamos seguir em frente, acontece. Olha a orientação ali, ó. Orientação técnica. É porque se a gente também estudar, né, melhorar a nossa parte técnica, o conhecimento da doutrina, tudo isso vai ajudando o nosso desempenho, né? Temos que estudar. Deixa pra ele. Isso. Vamos voltar aqui só para empurrar um pouquinho. Os 14 Essa interação é bem legal que está acontecendo com eles, um conversando com o outro. Agora aqui, né? Tem um espírito de luz aqui com a gente. Ah, tá. Dona Joana. Olha a vaidade, irmão. Dona Joana. Puxa mais. É nessa hora que a gente se acha que está indo muito bom é que as surpresas acontecem. Só encostar. Ó, não falei? Vamos botar aí embaixo, vamos botar aí embaixo. Aonde aqui? Bota aqui. Tá. Isso aí. Vou chegar um pouquinho, só pra cá. Calma. Muita calma nessa hora. Não, esse aqui de cima. Pra lá? Pra cá. Só pra dar espaço mesmo. Isso aí, tá bom. Certo? Esse aqui. Sensacional. Muito bom. Tem que descer mais o elástico. Isso. Esse comentário da Joana agora foi muito bom. Tem que descer mais o elástico. Isso, ajudando a outra pessoa a perceber. Isso aí, muito bem. E aí o elástico firma mais no copo, diminui a possibilidade do erro, né? Agora aqui, né? Estou pensando no prêmio. É verdade. Isso aí. Muitas vezes na vida a gente deixa de falar alguma coisa, né? Um bom dia, um eu te amo, né? Não é? E É o último, galera. é importante que a gente fale. Agora em cima, né? É isso. Isso. Então, cada um puxa pro seu lado. De 4 na casa, de 4 pessoas. Vou botar aqui. Pedro, lá eu vou falar. A sua voz é muito estridente. Assustou eles aqui. Flamenguista. Interferência externa. Flamenguista só atrapalha. Vamos botar de lado pra baixo. Agora é que é a hora da calma, hein? Quantas vezes, não pode botar a mão, né? Quantas vezes a gente está quase conseguindo concretizar algo na nossa vida e desmorona tudo? É nessa hora que a gente tem que ter a espiritualidade presente, né? Ninguém fala, ninguém. Calma. Na base, pessoal. Vou influenciar vocês agora. Afaste esse copo daí, irmão.
Vai, isso. Vai com calma aí. Agora o dia de vocês em cima, puxa para cima. Isso. Uau! Calma. É agora, hein, gente? É a prova, hein? É a prova, hein? Puxa o teu também, Érico. Maravilha. Puxa mais isso. Aê! Pessoal, eu quero agradecer a participação da Érica, da Joana, do Luiz e do Pedro, porque sem eles aqui, nós não poderíamos ter feito essas experiências. Muitas vezes as atividades, né, parecem atividades simplórias, mas são oportunidades que nós temos de levar não só as crianças, a todas as pessoas. Esses aparelhos esses eletrônicos, tipo televisão, smartphone, isso está afastando muito as pessoas do convívio, de interagirem umas com as outras, de rirem juntas, de experimentarem o erro, o fracasso, né, a decepção juntos, e poder ter tolerância, porque às vezes parece que o copo caiu porque um errou, e a gente precisa exercitar essa tolerância. Né? Lá com a garotada, às vezes eles botam uma culpa no outro, pô, você puxou mal ali. Então, de poder, quando essa emoção aparece, nós podemos trabalhar isso com eles, né? Então, conforme foi combinado, de finalizar às 9h15, né? Eu só queria então dar esse recado. Eu vou deixar esse cartazinho com vocês aqui.